que uma ditadura pode produzir? O que a mão militar, a força da mão militar, pode produzir de ganho social num país? Para mim fica muito claro que 20 anos, 2 décadas inteiras se passaram de ocupação militar nos Estados Unidos, mas o legado social é pífio. Houve apenas um incentivo a essa radicalização que estava ali por debaixo dos panos, atuando o tempo inteiro para manter viva essa ideia da segregação de povos, da xenofobia, essa coisa toda. Mas quero saber o seguinte, 20 anos de ocupação militar, o Afeganistão era um país que tinha metade da população analfabeta, hoje metade da população continua analfabeta. Não tinha escola para todo mundo, não tinha hospital, e disso não sobrou nenhum legado. O que aconteceu durante esses 20 anos que foi só o esforço militar? Será que o governo americano não entendeu, com base na história, até da expansão do Império Romano, do Império Grego e tudo mais, que não adianta só forçar um povo a sufocar suas crenças, seus valores, que precisa dar instrumentos de educação e tudo mais, porque nada disso aconteceu, né? E aí a ocupação militar perdeu completamente o sentido em um dia, depois da retirada, né? Do anúncio da retirada. Perfeito, Fábio. Não, perfeito, Fábio. Esse é o tipo de pergunta, quer dizer, que tem que ser feita, né? É um tipo de pergunta que não... Por isso que teve democracia, né? A gente não ouve esse tipo de pergunta, digamos assim, em qualquer esquina, né? É uma pergunta para a gente pensar. Não é, né? Qualquer Globo News, né? Não, e de fato, né? Não, e de fato, né? É uma pergunta profunda, né? Complexa, né? Que exige uma resposta minimamente profunda e complexa, né? Igualmente profunda e complexa. É isso, né? O que foi aprendido nesses 20 anos? O que aconteceu? Que melhora efetiva teve na vida do afegão? O que os afegãos ganharam nesses 20 anos de intervenções norte-americanas? Né? Então, o país foi completamente destruído, foi bombardeado, foi sequelado, né? Famílias inteiras foram destruídas. É um país que durante 20 anos foi bombardeado ininterruptamente. Foi dilacerado, né? Para voltar à estaca zero. E agora essa gente que vai voltar com sede de poder, com sede de vingança, com caça às bruxas, percebe? É isso que nós estamos vendo nessas imagens, né? Dessas pessoas se atracando nos aviões, saindo, decolando, porque elas sabem agora a violência simbólica, sobretudo, né? Que representa a volta desse grupo que foi varrido do poder da maneira que foi varrido do poder há 20 anos atrás. Por quê? Porque essa guerra do Afeganistão ela sempre foi um erro. Ela sempre foi um erro porque a ideia dos chamados falcões republicanos, o Dick Cheney, o Paul Wolfowitz, enfim, os Condoleezza Rice, né? Donald Rumsfeld, né, que foram as mentes, né, os republicanos, os chamados falcões republicanos, que pensaram essa guerra, nunca foi entrar no Afeganistão. Eles precisavam de uma resposta rápida, porque a ideia deles, né, todos os documentos mostram isso, é relatado por eles mesmos, né, sempre foi, né, o próprio Jeb Bush, né, tem o documento que eles assinam juntos, né, o irmão do George W. Bush, sempre foi entrar no Iraque. Né? A ideia deles era o petróleo do Iraque. Né? O Afeganistão não tinha nada para oferecer para eles. Eles nunca tiveram um interesse muito estratégico, geoestratégico, claro, ali. Né? Então, os falcões cometem esse erro. O presidente Obama ele é eleito com a ideia de tirar as tropas. Ele aumenta as tropas. Quando o Biden era vice. E mais do que isso, ele terceiriza tropas lá. O que significa terceirizar tropas? É a securitização da guerra. Ele envia tropas terceirizadas. São mercenários. Mercenários. Eu lembro quando eu dou aula de ciência política para os meus alunos, você pega o livrinho do Maquiavel, o Maquiavel diz o seguinte, você que gosta muito de ler, Fábio, nunca confie nos mercenários. Mercenário não tem bandeira, não tem nação. Quer dizer, a gente chega com um potinho de dinheiro a mais, ele se vira contra você. Tipo Centrão, governo, assim, né? É isso. O governo, só que com armas. O governo Obama encheu o Afeganistão de mercenários. É inacreditável. Por terra, ele mandou mercenários e o presidente Obama foi o presidente dos drones. Encheu de drones. E os drones, com uma imprecisão
draconiana, cruel. O que aquela gente assassinou de inocentes é uma coisa extraordinária. E a imprensa lá, sempre muito benevolente com os democratas, né? Enfim. Só que porque eles têm os seus interesses, têm os seus motivos, né? E, obviamente, depois vem o Trump, né? E o Trump tentando, paradoxalmente, tirar as tropas de lá. Quer dizer, é um mundo muito maluco, né? O Trump é com aquela... Quer dizer, o pior que os Estados Unidos já produziu, que é o Trump, né? A pior coisa, talvez que a humanidade já produziu, né? Segunda. Vamos ser justos. Segunda pior coisa. A segunda pior coisa que a humanidade... Excelente. A segunda pior coisa que a humanidade já produziu foi tentando tirar as tropas de lá. Então, e o Trump queria ter feito o que o nosso amigo aí fez, aí, o Biden. Só que os grandes coronéis, né, do Pentágono, falaram: não, se você tirar tudo de uma vez, vai acontecer isso que está acontecendo agora. O Talibã vai tomar aquilo lá e nós vamos sair de lá humilhados, vai ser uma derrota humilhante. Então ele começou a retirar de pouco, fez um cronograma, porque o Trump também não entendia nada, né, e tal, e ele era manipulável ali. E aí agora, o experiente do Biden, vice-presidente, presidente de comissão exteriores no Senado, 30 anos de casa, foi e entrou nessa. E ele teve ontem a primeira grande derrota dele, e mais, aí responde a tua pergunta, Fábio. Aquele discurso dele é pura e simplesmente inacreditável. É um discurso cínico e arrogante. Ele não aceita a derrota, ele não diz que os Estados Unidos foram derrotados, e ainda por cima ele coloca a culpa nos afegãos. Eles destruíram o país, bombardearam o país. Olha, eles aqui não conseguiram conversar com a gente. Como se os afegãos tivessem pedido a intervenção americana. Exatamente. Lá, venham, América. A gente foi lá, bombardeou todo mundo, jogou drone em todo mundo, destruiu todo mundo. E eles não conseguiram acabar com esse grupo. E a culpa é deles, não é nossa. É um discurso cínico e arrogante. E o que está atrás disso, né, Fábio, para te responder? Está atrás disso uma vocação histórica dos Estados Unidos, que é a ideia do Destino Manifesto. Essa ideia missionária deles. Missionária. Essa ideia de que eles são a nação que vão salvar o mundo, que vão levar a democracia, liberalismo. Um discurso mentiroso ontem, dizendo que eles nunca quiseram levar, fazer do Afeganistão uma grande democracia. Todos os discursos do George W. Bush, até o Obama, dizia exatamente o contrário. Então, foi um dia muito triste ontem para a política externa dos Estados Unidos da América.